Bom, pessoal, eh, hoje, dando sequência a tudo que nós estudamos, que nós já abordamos, nós vamos trabalhar com um tema dentro da ciência política, a ciência política e a ênfase para com a teoria geral do Estado. Tá? Não esquecendo todas as lições que nós já tivemos a respeito daquela parte filosófica, né, que antecede toda essa questão da discussão política. Então, gostaria de passar para vocês um livro que eu tenho que aborda esses aspectos. Breve Esforço Filosófico do Direito. É um livro que traz algumas questões das quais nós já passamos e ele aborda alguns itens, os quais nós vamos aprofundar e perceber essa questão da política e a sua influência no direito. Por exemplo, esse livro ele aborda a filosofia antes do direito e depois ele aborda a filosofia do direito. Então nós já fizemos essas abordagens em duas partes diferenciadas, tá? Mas eu só queria passar para vocês os detalhes que essa autora aqui aborda, né? História da filosofia, conceito de filosofia, nós vimos a filosofia antiga, medieval, clássica, moderna e contemporânea e chegamos às influências dentro da filosofia do direito. Bom, ela também aborda a palavra direito, o problema lógico da definição do direito, formas de conhecimento, métodos de conhecimento, interpretação, como nós vimos, né, a dialética, a argumentação, também é uma técnica, característica dos valores, problemas e valores, aqueles problemas axiológicos, lembra da palavrinha, né, que eu coloquei para vocês, que nós já estudamos? Então, aqui nós estamos resgatando alguns elementos daquilo que nós já estudamos. E a filosofia do direito, né, que num segundo momento essa autora trabalha aqui com a divisão da filosofia do direito, ela trabalha com Del Vecchio, Stamler, Pedro Lessa, olha a importância de Pedro Lessa no mundo jurídico, Stamler e o neocantismo, né, o Kant, que mais? Durkheim e o socialismo jurídico, sociologismo jurídico, o sociologismo puro e a crítica de Miguel Reale. Então Miguel Reale também sempre presente aí com sua crítica com as questões sociológicas, teoria tridimensional do direito, trazida por Miguel Reale, teoria pura do direito de Hans Kelsen, o qual nós já estudamos, e todas essas influências que nós temos dentro do direito. A relação entre direito e moral, direito na Grécia e em Roma, e anotações sobre a filosofia no Brasil. Tá? Então, é um livro muito interessante que faz essas abordagens, né, principalmente com relação à filosofia do direito na Grécia e em Roma. Quando nós estudamos a questão filosófica, nós temos aqui, né, inicialmente, por exemplo, a Roma Antiga. Onde nós estudamos história do direito, nós analisamos aqui alguns elementos que contribuem para essa discussão do direito. Então, principalmente na Grécia Antiga, né? Sabemos que, conforme explicado em sala de aula, a Grécia era um território grandioso, um território que perpassava algumas nações aí, tá? A área do Mediterrâneo, o sul da França, o sul da Itália, não só a Grécia como um país que nós conhecemos hoje, mas a Grécia havia um pedaço oriental, tá? Abrangendo aí a China, a parte asiática ali, colocam também o Japão como sendo uma outra civilização, e a parte
ocidental. Então, os orientais, por um lado, é a parte ocidental da Grécia. Tá? Chegando aí, né, o Império Romano adentrando aí ao território espanhol, ao território, um pouco do território português. Tá? Então, nós temos esses elementos todos de aspectos da civilização romana, Roma e das suas origens à queda do Império, testemunhos da civilização romana na Itália, o Império Romano e os centros de poder no mundo antigo. Todos esses elementos nós podemos, e já observamos em outras áreas, em outras disciplinas, como, por exemplo, os imperadores romanos, né? César, a queda de César, Constantino, as origens de Roma, a luta entre os patrícios e os plebeus, Roma e a conquista da Península Italiana. Enfim, são quadros que nós já analisamos, né, e podem ser analisados com maior amplitude na história do direito. Tá? São questões históricas, mas interessantes, né, que denotam aí o nascimento de um império, o nascimento, a ascensão e depois a queda. Né? Temos aqui o Coliseu de Roma, tá? Uma obra suntuosa que representava aqui o poder, né, o poder do imperador para com a cidade, né, o estado que se fazia presente na época. Então, aqui seguindo esse nosso slide, né, o conceito de política, a palavra grega polis, de políticos, é igual a urbano, o que é civil e social, o que é público. Como eu ensinei a vocês, latim não tem acento, tá? Nós temos sílabas tônicas. Então, se algum professor, se algum colega, eu mesmo aprendi algumas palavras em latim que o professor colocava, data vênia, né? Vênia com acento, tá? Com aquele acento chapeuzinho, não tem. Depois, estudando um pouco mais o latim, nós verificamos que no latim nós não temos palavras acentuadas, nós temos sílabas tônicas. Tá? Então a palavra grego polis, né, que vem de políticos, que vem de política, polis, cidade, de urbe, urbano, é igual ao urbano, aquilo que é civil e social, dentro de um contexto socializado, e aquilo que é público. Tudo aquilo que é público, nós temos às vezes a aparência de algo que é meio bagunçado, desorganizado, né? São conceitos que permeiam aí algumas questões, mas não nessa época. Nessa época que nós tínhamos o quê? A formação do Estado, a formação de uma nação, que depois dá o surgimento, a formação das cidades, das pequenas cidades. Então, continuando aqui, relaciona-se com a cidade e tudo aquilo que lhe diz respeito. Né? Então, o público relaciona-se com a urbe, com a cidade e tudo aquilo que lhes diz respeito. As ruas, as praças, o comércio, a segurança, a educação, tudo aquilo que lhe diz respeito às áreas de lazer. Enfim, todas essas questões devem ser consideradas, devem ser levadas em conta com relação à urbe, né? A polis, a cidade, e aquilo que é o político. Então, no outro momento, nós temos aqui a política como um conceito, né? E, de um outro ponto, nós temos a ciência. Então, o que é a ciência? É um conjunto organizado de conhecimentos. Então, a ciência não é algo jogado, não é algo banalizado, tá? É um conjunto ordenado de conhecimentos que se desenvolve no domínio do concreto e experimental, baseado na observação da realidade. Então, a ciência também se faz na observação daquilo que é real. Então,
né? Como que uma cidade cresce? Quais são os mecanismos que nós precisamos para fazer com que ela cresça ordenadamente, para que nós possamos levar esses elementos básicos, né? A política básica na sociedade. Então, infraestrutura, saúde, educação, segurança pública. São pequenos elementos que eu estou abordando, mas que são importantes para esse contexto no qual nós tratamos como ciência. Então, nós temos aqui a ciência nesse recorte, nós podemos fazer um recorte da ciência política. A ciência política, segundo o jurista Paulo Bonavides, é desde a mais alta antiguidade clássica, né, advindo lá principalmente de Sócrates, Platão e Aristóteles, aqueles três filósofos aos quais nós direcionamos o nosso estudo inicial, porque eles contemplam, eles influenciaram na formação das cidades, desde o Império Romano até hoje, eles ainda influenciam. E eles trazem os assuntos políticos que impressionam o gênero humano, sequioso de conhecê-los e aprofundá-los. Sequioso, né, que tem uma sede, que tem uma tendência em conhecer esses elementos e aprofundá-los. Então, não só o gênero humano, mas os assuntos políticos fazem parte da nossa vida. Por exemplo, uma decisão tomada pelo governo, será que ela vai me atingir? Será que ela vai atingir um número determinado de pessoas? Será que vai, por exemplo, conceder isenção num determinado produto? Ou então vai me sobretaxar um produto, tal como se discute muito com relação aos impostos na área de combustíveis? Será que esses impostos que são arrecadados na área dos combustíveis devem ir para a questão da saúde pública? Então, são questões políticas que são levadas ao meio, né, do meio social e muitas vezes transformadas em mecanismos legais para arrecadar um imposto, e esse imposto deve ter o quê? Uma finalidade. Essa finalidade, nós sabemos que ela não pode ser desviada. Tá? Então, nós temos elementos nos quais nós participamos na vida em sociedade que são importantes, fazem parte da nossa vida, fazem parte da nossa realidade. Bom, de um outro ponto, nós temos aqui a distinção entre e a aproximação entre a ciência da filosofia. Então, distinção e aproximação entre a ciência da filosofia e da política. Tá? Então, a ciência da filosofia e a política. Dois elementos que estão o quê? Distintos, mas que se aproximam num determinado ponto. Né? E Marilena Chaui, professora da USP, traz nesse livro com muita maestria Convite à Filosofia. Marilena Chaui é uma referência na filosofia e traz, né, dois elementos importantes. Política e filosofia nasceram na mesma época. Olha só, né, duas situações que nós estamos tratando, dois temas que nós estamos abordando e que fazem parte da nossa vida, que fazem parte do nosso cotidiano. Tá? Por quê? Por eles serem contemporâneos, diz-se que a filosofia é filha da polis, é filha da cidade. Ou melhor, da política. Então, a filosofia é filha da política e muitos dos primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos, foram chefes políticos e legisladores em suas cidades. Na verdade, eles foram o quê? Governantes, foram os imperadores, os quais nós conhecemos, que trilharam esse caminho de importância, aos quais nós já temos aqui nessa coletânea do mundo antigo. Como, por exemplo, Tales de Mileto, como, por exemplo, Lao Tse, Pitágoras, Siddhartha Gautama, o Buda,
um dos Budas, né? Confúcio, imperador chinês, Heráclito, Parâmides, Protágoras, Mozi, Demócrito, Leucipo, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, Dimógenes de Sinope e Zenão de Cítio. Quer dizer, lá na filosofia do mundo antigo, que nós vimos 700 a 200, 700 antes de Cristo a 250 depois de Cristo. Então esses elementos todos são importantes. E Marilena Chauí trabalha com muita maestria essa questão, né, de que, por serem contemporâneas, a filosofia é filha da política. E muitos dos primeiros filósofos, os pré-socráticos, esses que eu mencionei, foram chefes políticos e foram legisladores de suas cidades. Então, num determinado ponto, Marilena Chauí inaugura esses elementos importantes para o nosso estudo. Tá? Nós vamos fazer uma pausa porque eu quero abordar esses elementos aqui no livro da Marilena. Só um momento.